Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá e bem-vindos a mais um Cealicast. Eu sou o Davi, jornalista do Ceali, e hoje estou aqui com as professoras responsáveis pelo artigo Análise Comparativa do Programa Nacional da Biblioteca da Escola e do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD Literário, a partir da relação entre leitura e democracia cultural, publicado na última edição da Revista Brasileira de Alfabetização. Eu queria agradecer às professoras por aceitarem o convite de estarem aqui. Fique à vontade, se vocês puderem se apresentar. Eu posso começar, então? Vamos na ordem do artigo, né? Então, eu sou a professora Marília Forgiarini Nunes, sou professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuo no programa de pós-graduação em educação, coordeno algumas ações de extensão, o programa de extensão Quem Quer Brincar e o projeto Ler Clube de Leitura. Acho importante dizer que o tema desse artigo, falar sobre PNBE e PNLD, vem por causa dos estudos em educação literária e também por ter atuado no PNBE em diferentes edições como avaliadora. Bom, eu sou a Camila Alves de Mello. Atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Goiás, no curso de Biblioteconomia. Sou egressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então estou há pouco tempo aqui em Goiás. Vim em fevereiro deste ano, quando comecei a minha atuação aqui. Então, eu sou formada em Pedagogia e Biblioteconomia pela URGS, né, e muito desse estudo acerca do PNBE é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, que inclusive a professora Marília fez parte da banca, né? Então, que nos une aqui as três, eu, Marília e Carolina, que vai falar logo na sequência, é esse estudo das políticas públicas de leitura, né? Eu estudei o PNBE, a Carol estudou os dois, né, ali, e a Marília também vem estudando essas políticas há um bom tempo, né? Então, não só estudando, também como atuando nelas, né, como avaliadora. Então, acho que é isso que nos une. Esse trabalho é o resultado da união de três pesquisas, né, de três pesquisadoras. Então, olá, eu sou a Carolina Medronha, eu sou formada em Pedagogia pela URGS e hoje atuo como professora na Rede Municipal de Novo Hamburgo. Esse estudo, né, começou no meu trabalho de conclusão de curso, também assim como a Camila, orientado pela Marília. E eu fiz a comparação entre os dois programas em vista à formação dos leitores literários dentro da escola. Para começar a nossa conversa, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a aglutinação do PNBE ao PNLD, que é uma das primeiras coisas que vocês citam no artigo, né? Falar um pouco sobre como que isso afetou a distribuição dos livros literários nas escolas e quais impactos que isso pode ter gerado, que não foram poucos, com certeza. Eu acho que a gente pode começar salientando, né, que no período entre 2014 e 2018 não houve distribuição de livros literários, né, para as escolas, e isso primeiramente impacta, né, diretamente nos acervos das escolas, das bibliotecas, né, dessas escolas, porque grande parte desses livros literários vem da distribuição desses programas nacionais, né? Então, eu acho importante começar salientando que durante esses 4 anos, né, nesse período ali entre transições, não houve a distribuição desses livros literários, né? Eu acho que a principal diferença, sim, é a questão dos intervalos, né, de tempo entre uma distribuição e outra dos livros literários em ambos os programas, né? No PNLD, essa distribuição ela ocorre a cada 2 anos, já que um ano é de avaliação e seleção das obras, e no outro ano, né, no ano seguinte, ocorre as distribuições. E no PNBE, as distribuições elas eram divididas entre os anos pares e ímpares, né, a partir de 2009 ali. Todo ano havia uma distribuição de livros literários, né? Ao passo em que nos anos ímpares, os anos finais e o ensino médio, eles eram atendidos, e nos anos pares, a educação infantil, os anos iniciais e a EJA. Não sei se as gurias querem complementar alguma coisa. Acho que eu posso complementar dizendo também que esse intervalo diferente também se dá por uma perspectiva de que no PNLD o objeto literário
ele faz parte de um edital que é predominantemente, a intenção dele é didática e não literária. Então, o fluxo de envio, de distribuição, segue o fluxo do programa didático, enquanto no PNBE tinha um fluxo de distribuição pensando na renovação dos acervos muito mais periódica, né, do que acontece com o livro didático, que acompanha a etapa, enfim, dos anos iniciais, dos anos finais, né? Então, por isso, esses 2 anos acabam se tornando praticamente 4, às vezes até 5, dependendo do fluxo do edital. Então, isso também afeta bastante os acervos das bibliotecas escolares que recebem esses livros, né? E acredito que afeta também, né, não só as bibliotecas, mas os leitores de modo direto, né, porque são menores possibilidades de escolhas para eles, né, enquanto não se tem esse envio anual, né, se tem agora a cada 2 anos. Então, eles têm, por consequência, menores possibilidades de escolha. E acho que tem uma questão aí que a gente levanta, que é a diferença entre uma leitura com fins didáticos e uma literatura com fins literários, né? Que é uma problematização que vários autores fazem, né? O próprio Ricardo Azevedo, a Nelly Novaes Coelho, a própria Magda Soares, né? Quando está falando de uma leitura de cunho mais gratuito e pragmático, né? Então, é problemático a gente unir as duas coisas, porque esses editais estão visando, pelo menos os atuais, né, muito mais uma leitura com viés didático, né, e se perde um pouco literário, é aquela balança que fica, né? Sim. Então, acho que somente a distribuição, né, não vai garantir a democracia cultural, né? Já que a gente também deve analisar a qualidade das obras que estão sendo distribuídas e as mediações que estão sendo feitas dentro das escolas, né? Se essas vão promover ou não a formação dos leitores literários. Com certeza. Expandindo um pouco nisso que vocês falaram dos editais, né? Se vocês puderem dar uma expandida mesmo nas principais diferenças dos livros ofertados no antigo e no sistema novo, que é a partir de 2017, né? Como é que eles foram escolhidos? Quais são as principais diferenças? E como é que isso afeta, né, no dia a dia da escola? Eu acho que os principais pontos, assim, analisando os editais de ambos os programas, né, acho que os dois principais pontos, assim, são em relação, primeiro, à questão gráfica editorial, né, a qual no PNLD a gente nota que nos editais de seleção há uma busca maior para a legitimidade das questões tipográficas, né, entre o equilíbrio entre um texto principal e o complementar, algumas intervenções gráficas, o que acaba levando uma padronização das obras selecionadas, né, já que no PNBE a gente nota uma preocupação maior com o projeto gráfico dessas obras, na qual vai reunir diferentes elementos gráficos a fim de favorecer as experiências estéticas que os leitores terão com cada obra, né, e o que a obra busca oferecer, né, para esses leitores. Então, sendo assim, o primeiro ponto ele vai influenciar as experiências estéticas e literárias, né, que os leitores em formação terão. Esses leitores eles devem ser expostos a diferentes expressões estéticas literárias, né, em busca de fortalecer os processos interativos entre o autor, o leitor e a obra, e as possibilidades de sentidos e de interpretação, né, que cada leitor poderá ter desta obra, né, das intenções também do autor. Então, acho que o primeiro ponto é esse engessamento, digamos assim, que a gente vê no PNLD na questão gráfica editorial destas obras. Isso que a Carol fala é bem importante, porque reduz um pouco da questão polissêmica, que é característica da literatura, e o próprio edital do PNLD traz algo que o do PNBE não trazia, que são temas, né? Já uma listagem de temas, digamos assim, que o PNLD considera adequado àquela etapa que o edital pretende atender, se é educação infantil, se é anos iniciais, se é anos finais, enfim. E o PNBE se concentrava muito mais na qualidade visual, gráfica, editorial e também polissêmica, que é uma característica
da literatura. E, além disso, outra questão que o PNLD demarca muito, e que essa a gente até pode colocar assim numa balança e questionar um pouco, é um material muito voltado também ao professor, né? O PNLD exige que as editoras submetam a obra literária junto com um material voltado ao professor. Isso, de algum modo, pode ser positivo a depender da qualidade do material. Quando o material oferece já uma leitura muito fechada, muito pronta, acaba afetando exatamente a ideia de democracia, de acessibilidade da leitura, porque encerra em uma única leitura uma obra que deveria ser polissêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez possa ser um modo de apoiar a formação do leitor a partir do melhor uso dessas obras, já que elas estão indo para as escolas. Mas o edital também não prevê uma qualidade muito, uma avaliação muito profunda, talvez, desse material. É mais como algo assim, um checklist que as editoras precisam preencher, que contenha nesse material e que acaba aprovando mesmo sem que ele promova realmente uma leitura literária, ampliando referenciais culturais e a produção de sentido a partir da leitura literária. Acho que ter cuidado para que esses paratextos não limitem as interpretações e também as mediações, né? Que não fique uma só mediação, né? Baseada naquele paratexto, que a autonomia do professor também seja respeitada, né? No ato de contato com essa obra e nas construções que eles fazem junto com os estudantes, né? Então, tem que ter o cuidado para não limitar e homogeneizar as leituras possíveis. Sim. Então, nesse checklist que a Marília estava comentando, né, que fica no PNLD, parece que fica bem marcado, assim, tanto nas questões gráficas, né, editoriais, quanto também nas questões temáticas, né, que são bem pontuais no PNLD, né, e vão de encontro, assim, com cada categoria, né, que as categorias estão ligadas às etapas de ensino. Isso, que nem a Marília estava falando, contradiz, né, a polissemia, que se destaca, né, como critério que o próprio edital fala, e favorece também uma escolarização da literatura, né, o que causa um distanciamento aí com a leitura gratuita, que é defendida por Soares, né, no texto Leitura e Democracia Cultural. Inclusive, foi esse o texto que nos motivou, né, a produzir esse artigo, né, no encontro das nossas pesquisas com esse conceito de democracia cultural da Magda Soares. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, né? Porque vocês usam muito o texto da Magda Soares falando sobre democracia cultural, é claro. Como é que vocês veem a relação entre democracia cultural e a leitura na escola? E como é que a distribuição dos livros que já passou por tantas fases aqui, né, nesses programas aqui no Brasil, pode influenciar de maneira positiva essa relação? Bom, a professora Magda Soares começa nesse texto trazendo algo que a Camila já mencionou ali, que é essa distinção entre uma leitura mais pragmática e uma leitura mais prazerosa, mais aberta ao sentido, mais convidativa ao leitor se inserir e fazer parte desse processo e não receber uma leitura pronta ou uma leitura já com um objetivo prévio, né? Então, acho que aí já começa um argumento que a gente enxergou nesse texto da professora Magda Soares para fazer essa distinção entre o que era o PNBE e o que é o PNLD, né? O PNBE se pautava muito em realmente colocar o objeto literário, o texto literário na escola, um texto literário preocupado tanto com a sua qualidade verbal quanto com a sua qualidade visual e editorial, né, pela qualidade dos livros, que chegavam com edições primorosas, como as editoras inscreviam, né, para a seleção. Então, com livros com capa dura, livros com abas, livros com recursos diferentes, o que o PNLD já não tem essa exigência, ele coloca dentro de um parâmetro editorial muito mais simples,
com um papel para página mais simples, uma gramatura de papel para página, uma gramatura de papel para capa, numa padronização que o leitor do PNLD que vai receber esse livro na escola, esse aluno da escola pública vai receber um livro, sim, ok, é um livro, mas não é um livro com uma qualidade editorial como alguém que receberia no PNBE. Então já começa aí essa distinção e essa questão da democracia cultural, né? Além disso, a professora Magda Soares também vai falar dessa importância da equidade cultural. E aí, se a gente fala em PNLD, pautando temas e pautando também pelo material do professor uma leitura única, essa equidade cultural também já sofre, já passa a ser penalizada, diferente do PNBE, que apresentava livros com temáticas diversas, né, o mais polissêmicas possíveis dentro de uma qualidade literária, é claro, mas abrindo possibilidades de acessar diferentes perspectivas do que nos constitui enquanto sociedade, né? Então, por aí a gente foi tentando fazer a costura com as ideias do texto da professora Magda Soares e com esse conceito que me parece bastante importante, que é o da democracia cultural, ou seja, oferecer cultura de maneira equitativa, com a mesma qualidade para todos, independente se é escola pública ou escola particular, e livros que estão nas livrarias para todos e não edições mais simplificadas, porque serão compradas por um programa governamental e aí, enfim, abastecerão as bibliotecas, e eu acho que a ideia é um pouco essa, abastecerão, mas com que qualidade, né? E é importante salientar que o próprio PNBE já passou por uma etapa dessas, né, de levar até as escolas livros mais simplificados. Então, e depois, né, foi feito todo um trabalho mesmo de evolução desse programa, que passou a entregar os mesmos livros vendidos nas livrarias, né, para esses estudantes, né. Teve também a fase do Literatura em Minha Casa, onde os livros eram entregues aos estudantes para que eles levassem para casa, compartilhassem leituras com as famílias. Depois de um tempo também retornou, né, ao objetivo de fortalecer as bibliotecas das escolas, que muitas vezes também não existiam, né, e esse é um outro problema que foi, enfim, detectado por vários pesquisadores que se dedicaram ao PNBE, né, de que as bibliotecas das escolas realmente estavam em estado precário, ou não existiam, ou eram armariotecas. Muitas vezes esses livros ficavam trancados dentro dos armários, né? Por isso que se chamava de armarioteca, não era disponibilizado aos estudantes, né? Enfim, alguns pequenos problemas, mas a gente pode ver essa questão de dar um livro de menor qualidade como um retrocesso, porque isso já aconteceu no PNBE, era algo bem no início, foi algo que foi discutido, superado, né? E que a gente vê agora que dá um passo para trás. Então, essas coisas que a gente fica comparando nessa aglutinação, que muitas vezes alguns pontos foram dando passos para trás de coisas que já haviam sido superadas, debatidas, já havia evoluído, né? Essa questão dos temas também é bem importante. Como é que o PNBE contemplava essa questão dos temas importantes, né, que estavam na pauta, como, por exemplo, a inserção de uma literatura representativa indígena, né? Então, se tinha um espaço para isso, que era o PNBE temático, né? Então, esses editais eram lançados de forma específica para selecionar obras para este fim. Só que quando a gente só tem a questão temática, a gente acaba tirando todas as outras possibilidades que podem vir, né, para além daquilo que está fechadinho naqueles temas. Sim. Então, eu acho que a distribuição, né, ela é um primeiro passo importante para se efetivar a democracia cultural, mas somente a distribuição, né, desses livros não garante a efetivação, né, que nem as meninas estavam falando. O acesso desses livros dentro das escolas, né, eles têm que oferecer uma experiência com o literário, uma experiência estética, né, com o literário. Então, que vá além de uma simples leitura ou uma leitura só para realizar tarefas, né? Então, tem que ver como essas mediações
estão sendo feitas, como espaços estão sendo distribuídos dentro das bibliotecas, a presença dos bibliotecários também dentro desses espaços, né? E a formação dos mediadores de leitura para potencializar, então, a formação de leitores literários. Eu falei um pouco sobre a questão do histórico do PNBE, né? É importante ressaltar, a gente está aqui no CEALI-Cast, né? Que é uma produção do CEALI, da UFMG, né? Da Faculdade de Educação. É importante ressaltar que desde 2006 o CEALI era responsável, né, pelo PNBE até o seu último derradeiro ano, né? Que foi uma importante construção aí do CEALI. Também muito em nome da professora Aparecida Paiva, né? E essa foi uma questão muito interessante na construção do PNBE, que eu acho que um pouco se dissolveu, né? Que era esse protagonismo das universidades em auxiliar nessas avaliações, né? Enfim, na gerência dessas grandes políticas públicas do livro e da leitura, né? Dos programas que estão atrelados às políticas, né? Então, antes do CEALI, a gente teve a UFRJ por um ano. E antes disso, né, que foi em 2005, a UFRJ, e de 2004 até 97, né, 97 a 2004, 97 o programa foi instituído, e depois de 1997 até 2004, a gente vai ter comissões técnicas. Então, esse protagonismo das universidades também é bem importante, acho que é uma coisa que um pouco se dissolveu, se perdeu, né, quando a gente passa para a aglutinação, né, que vira Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Só esse nome aí a gente já pode dar uma problematizada, né, porque no caso a inserção, né, era Programa Nacional do Livro Didático. Né, onde é que entra o literário quando a gente faz a aglutinação e passa a chamar Programa Nacional do Livro e do Material Didático? E eu acho que isso também, Camila, é importante pautar no nome, porque no PNBE o que tem e está na sua raiz, no seu objetivo, fomentar os acervos de bibliotecas escolares, né? E ao fomentar os acervos de bibliotecas escolares, também está se promovendo a importância de haver bibliotecas escolares, né? De não serem armariotecas, como dizia a Camila, né? E que no livro didático isso não está implicado, ter esse espaço, ter o profissional bibliotecário, ter esse lugar dentro da escola, e um lugar não só com livros que são doações da comunidade, aqueles livros que ninguém quer. Não, são livros novos que vinham de maneira, e aí repito a palavra lá do texto da professora Magda Soares, de maneira equitativa, né? Todos recebendo os mesmos livros, ou uma quantidade em acordo à quantidade de alunos, e de uma maneira que dependia única e exclusivamente de uma resposta ao censo escolar, ou seja, se a escola havia respondido, o censo escolar, ela fazia parte do cadastro, ela receberia aquele acervo, o que agora também no PNLD prejudica essa democracia cultural no momento em que coloca sob responsabilidade das escolas, dos professores, acessarem um sistema e selecionarem livros que eles não conhecem, que eles não têm acesso além de uma resenha, e que eles vão ter que ir em busca de algum apoio para descobrir se os livros são bons ou não, e além disso livros que são reunidos em acervos conjuntos que não se conhece se são todos da mesma qualidade, se todos serão bons para os leitores que se tem na escola, e que depende então de acessar esse sistema que muitas vezes as escolas ou não conseguem acessar por dificuldades tecnológicas, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecer os caminhos, porque também às vezes não ficam muito claros, diferentemente de ter um colegiado como havia nessa coordenação do CEALI, que ao final da avaliação selecionava os livros que iriam ser parte do acervo PNBE daquele ano, agrupando em pequenos acervos que seriam enviados dentro das preciosas caixas do PNBE que chegavam às escolas, né, para serem aproveitadas pelos leitores. Então, novamente, a gente percebe que essa mudança afeta sobremaneira a questão do acesso, do direito à leitura, do direito a um livro de qualidade, enfim,
tantas outras coisas que a gente pode mencionar aqui. Sobre essa questão dos professores participarem, né, é algo muito bom. Mas se a gente for pensar também, esse edital para ser avaliador, ele é aberto aos professores, né? Então, quem se interessa pode ir lá e se candidatar. E a gente pensa, quando coloca mais uma obrigação aos professores, né, que já tem o seu tempo tão escasso, então chega lá a avaliação em larga escala para fazer, tem os pareceres, né, tem planejamento, tem, enfim, várias demandas. Quando a gente traz, né, essa questão de selecionar os livros, a gente coloca mais uma demanda para os professores, sendo que os interessados já podem participar do processo de avaliação das obras, né? Então a gente se pergunta, ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo, né, coloca mais uma obrigação aos professores, né, que vão ter que selecionar esses acervos por meio do acesso ao livro na sua forma digital, né, ali, um PDF, enfim, e não vão poder ter acesso à obra, né, ao objeto, né, enfim, não vão poder manusear, virar as folhas, né, ver se tem diferença de textura, de brilho nessa capa, como é que funciona, se esse livro é mais, se ele é cartonado, se ele é sanfona, né? Então, essas outras questões aí que se perdem quando a gente tem um texto que rola na tela e que não distingue nenhuma forma, né? Com certeza. Professoras, muito obrigado pela conversa. Se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, podem acrescentar. Se não, acho que a gente já pode finalizar o nosso episódio por aqui. Para quem está ouvindo no YouTube, o link do artigo vai ficar na descrição do vídeo e no Spotify, na descrição do episódio. E muito obrigado de novo pela presença, professoras, e por aceitarem o convite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite. Obrigada, Davi. Obrigada ao SEALI, né, por ter nos convidado para compor esse podcast, né? É muito importante para nós aí atuar na divulgação do conhecimento. Eu acho que os podcasts são interessantes para isso, né? E obrigada aos organizadores da revista da BALF também por terem proposto esse tema em homenagem à professora Magda Soares, para que a gente também pautasse essa questão entre PNBE e PNLD, porque ela, junto com a professora Aparecida Paiva, está lá nas raízes, né, da Constituição, do que foi o Programa Nacional Biblioteca da Escola, e que a gente segue na torcida que ele retorne de alguma maneira. Este foi o SEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail sealicast@gmail.com.